A gente tem aquela visão de que eu preciso de uma vida perfeita, cor-de-rosa, filme de Hollywood para ser feliz. Essa vida não existe, isso é fantasia. Mas é possível você adquirir uma habilidade, uma capacidade, né, através das suas escolhas, através de uma consciência, para que você sim tenha uma vida mais feliz, mais significativa e através dessa vida você possa ser um agente multiplicador. E com isso você vai ter resultados muito melhores. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga, de fato, traduzir isso para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial da sua empresa, do seu negócio como um todo. Meu nome é Bruno Rigamonte. Sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje a gestora convidada é Flávia da Veiga. Ela que é publicitária, pós-graduada pela FGV, tem mais de 20 anos de experiência na área de comunicação e em 2016 resolveu mudar o rumo da sua carreira profissional e se tornou uma estudiosa da ciência da felicidade e da psicologia positiva. É certificada por diversas instituições como Harvard e Yale, PUC e INSEAD, atua como professora na UVV, é colunista da Band News e fundadora da Be Happy e da Be Group. A Be Happy, que é uma plataforma que se propõe a ensinar a habilidade de ser feliz para indivíduos e para empresas, e a Be Group, uma agência que utiliza a metodologia própria de publicidade positiva. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Estou super feliz de estar aqui, é um prazer, amo conversar com vocês, então vai ser maravilhoso. Flávia, fala um pouquinho pra gente sobre a Be Happy e sobre a Be Group, por favor. Então, vamos lá. Antes de falar sobre Be Happy e Be Group, eu quero falar sobre, assim, a minha paixão, né? Qual é a minha visão de mundo e por isso que existe Be Happy e Be Group. Como você colocou, de 2016 para cá, né, eu dei uma guinada, eu entrei num processo, na realidade foi uma necessidade pessoal, eu entrei num processo de depressão, comecei a estudar sobre felicidade, e aí foi quando eu descobri um mundo à parte, né, eu descobri que existem muitos mitos, existe um desentendimento muito grande sobre o que é felicidade, sobre o que faz alguém mais feliz, ao mesmo tempo percebi que a humanidade como um todo, isso a gente está falando de 2016, isso bem antes de Covid, estava entrando num processo de adoecimento mental e emocional gigantesco. E no mercado de trabalho, por exemplo, quando a gente analisa esse percentual de pessoas infelizes, em depressão e ansiedade, é algo muito assustador. E aí eu percebi, quando eu comecei a analisar isso, eu falei, gente, existe um potencial de realmente contribuir. Então eu peguei todo o conhecimento que eu vinha adquirindo, né, como estudiosa, e comecei num primeiro momento estudando para uma necessidade pessoal, para que eu pudesse sair de uma depressão. Então peguei aquele conhecimento, toda aquela metodologia e comecei a replicar. E comecei a compartilhar isso com outras pessoas. Isso, quando eu começo a compartilhar isso com outras pessoas, eu percebo a necessidade no mercado corporativo. A ArcelorMittal me chama para uma concorrência de publicidade, inclusive, e a temática era felicidade nas organizações. Eu me aprofundo na felicidade das organizações e aí foi, vamos dizer, a sementinha, foi como começou a ideia do Be Happy. Então, Be Happy é uma plataforma que contribui para o aumento, né, dos resultados das empresas, contribuindo para desenvolver, criar uma cultura de felicidade dentro das empresas. Partindo dessa premissa científica que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Muito bacana, ela pode ser utilizada por mim como indivíduo também, baixar, acessar a plataforma e utilizar? Pode. Hoje como é que nós estamos? Hoje o Be Happy, como plataforma como um todo, ele está 100% focado no mercado corporativo. Perfeito. Hoje eu tenho um aplicativo que na realidade ele é uma parte do programa. Hoje ele é aberto, mas é uma parte só do programa. Então, por exemplo, eu tenho trilhas de conteúdo dentro do programa que hoje não estão disponíveis para o público final, né? Ele teria que fazer isso através da empresa, porque isso está dentro da construção de uma metodologia muito maior. Então, eu envolvo vários, né, players dentro da empresa para fazer
isso acontecer. E aí, nesse meio tempo, no primeiro momento, eu me afasto da publicidade, né? Eu era sócia, gestora, presidente de uma agência de publicidade, a Criativa. Nesse meio processo, eu me afasto da publicidade para me dedicar especificamente ao Be Happier. E aí, quando eu começo a perceber, e eu já vinha, quando eu comecei na publicidade, minha história com a publicidade começou há muito tempo, não vou nem falar quando, mas a minha grande virada foi em 2007, na publicidade, quando eu assisti uma palestra do ex-vice-presidente americano Al Gore. Tem um festival muito famoso da publicidade, que é o Festival de Cannes, na França. E nessa palestra, ele falava sobre o seu documentário Uma Verdade Inconveniente. E ele falava da urgência, né, de uma nova consciência social, ambiental, principalmente relacionada à questão do meio ambiente e do planeta. E aí ele, naquele ambiente ali, no meio de vários publicitários, ele, como se ele tivesse passado um brief, como tivesse feito um apelo, ele falou, olha, você tem um grupo que pode mudar o mundo, que pode realmente construir novas narrativas, criar novas percepções, é esse grupo que está aqui, são os publicitários. Vocês podem fazer com que as pessoas ajam de uma forma diferente, mudem comportamentos. E vocês precisam contribuir para realmente ajudar a mudar o mundo, porque ninguém vai nos salvar, a não ser nós mesmos. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero usar a publicidade para um fim mais nobre, para além de somente vender produtos e serviços. Óbvio que é o fim, né, é o objetivo final, mas eu posso fazer isso de uma forma diferente e eu posso também, através da publicidade, construir novas formas de se enxergar o mundo. E eu comecei nessa trajetória, isso desde 2007. Quando chegou a pandemia, eu comecei a perceber que tudo que eu sempre vi e sempre desejei na publicidade, marcas que adotassem causas, marcas com propósito, marcas que realmente tivessem uma preocupação com o ser humano, isso que até então era muito sonho da minha parte, eu comecei a perceber que se transformou numa urgência e numa, assim, inevitável durante a pandemia. Ou as marcas se posicionavam, ou elas estavam fora do mercado. Isso é o que a gente vem acompanhando desde então. As pessoas esperam, né, que as marcas tomem atitudes. E aí eu falei, meu Deus, é o que eu sempre acreditei. Eu falei, eu não posso fugir desse momento. E ao mesmo tempo, vários clientes começaram a me procurar. Falaram, Flávia, você abandonou a publicidade? Como é que tá? O que eu fiz nesse meio tempo? Eu peguei o meu conhecimento da ciência da felicidade, uni aos meus, né, muitos anos de publicidade e desenvolvi essa metodologia que, né, eu cunhei o termo, que se chama publicidade positiva, que tem como objetivo gerar emoções positivas, só que através da publicidade. Perfeito. E por que através da publicidade? Porque a publicidade, as pessoas, né, assistem mais publicidade, têm mais contato com publicidade, por exemplo, do que elas leem livros. Então, a publicidade tem um caráter educativo. Sim. Mas não só isso. Se você pensar em termos de dinheiro, 2021 foi investido em torno de 700 bilhões de dólares em publicidade. Imagina esse dinheiro, todo esse dinheiro sendo investido em mensagens que ajudem a elevar as emoções positivas. É óbvio que o fim é a venda. Eu preciso gerar resultados para os acionistas, mas eu posso gerar esses resultados de uma forma diferente, que gere valor para todos os stakeholders, não só para o shareholder. Então é uma outra visão que vem desde do capitalismo de stakeholders, do capitalismo consciente, que você gera realmente valor para todos os envolvidos e felicidade. Você consegue citar um exemplo para a gente hoje de uma publicidade que utiliza essa metodologia, né? Por exemplo, a Dove. Os comerciais da Dove lá de trás, quando a Dove sai, rompe um pouco daquele padrão da indústria de cosméticos, de beleza, quando ela traz o conceito de uma beleza real, isso é publicidade positiva. Por quê? Né, pegando o inconsciente, as mulheres, né, não se enxergavam na publicidade, eram só aquelas mulheres maravilhosas, né, aquelas modelos da Victoria's Secret, inclusive a Victoria's Secret tirou as Angels, não sei se vocês sabem disso, eles acabaram com as Angels. Então você olhava aquelas mulheres maravilhosas da Victoria's Secret e você falava, nunca vou ser essa mulher. E as mulheres, aquilo causava uma série de problemas psicológicos gravíssimos em termos de percepção de mundo, porque parte da nossa percepção de realidade, de acordo com Daniel Kahneman, é moldada pelo que a gente vê na mídia. Então
Os publicitários têm muita responsabilidade com o que a gente coloca no ar. E aí, quando a Dove desconstrói isso, falando, olha, existe uma beleza que é real, não é uma beleza de Photoshop, isso gera emoções positivas. Ou seja, eu como mulher olho aquilo e falo, eu sou normal. Que bom, eu não preciso ser perfeita, porque aquela perfeição não existe. Ela é irreal, ela é Photoshop aquilo. Então, esse é um exemplo de publicidade positiva que, antes, inclusive, de ter o termo publicidade, não foi feita por mim, quem me dera, mas é um modelo Tá claro. né, de uma publicidade que contribui para gerar emoções positivas nas pessoas. Flávia, a gente tem algumas metodologias, principalmente de gestão, que, de modo geral, tem uma escola de administração, por exemplo, há bastante tempo, e aí passaram-se a ter vários termos novos, né? Então a gente tinha antes talvez um gerenciamento por diretrizes, aí hoje, mais recentemente, a gente passou a ter OKRs, né, de objetivos e resultados-chave. E aí a gente entende que em determinados momentos elas se parecem muito, em outros elas acabam sendo um pouco diferentes. O que a publicidade positiva, ou talvez aí os 7 Cs que estão dentro dessa publicidade positiva, se diferenciam do que já existia ou do que existe hoje ainda no mercado da publicidade? Vale a pena também, Flávio, explicar os 7 Cs para quem está nos escutando aqui. Então tá, então vamos lá. Então primeiro eu vou explicar. A publicidade positiva ela tem como objetivo final gerar um impacto positivo nas pessoas, nos negócios e na sociedade. Uhum. Então, quais são os 7 Cs? Né? Qual é a metodologia? É conexão, então criar uma conexão emocional profunda, a causa, ou seja, o que está por trás, a coragem, ou seja, eu preciso me destacar, a criatividade, que é a condição sine qua non, a cura, ou seja, qual é a dor que está por trás desse processo, como é que a gente cura essa dor, o crescimento, qual é o objetivo final em termos de resultado e o coração, que é como que eu crio uma conexão realmente emocional duradoura que vá para além de uma relação comercial, né, que eu crie love marks, né, que as pessoas amam e respeitam e se tornem, vamos dizer, fãs e divulgadoras. Por exemplo, vou pegar uma Harley Davidson, né, que as pessoas são completamente apaixonadas pela marca. Então é dentro dessa estratégia de coração. Então esses são os 7 Cs. A gente une esses 7 Cs para criar uma metodologia que a gente possa extrair o melhor das marcas. O que ela difere? Você tem pontos, primeiro que você não... Pelo menos eu desconheço, né, e eu estudo isso no mundo inteiro, mas eu desconheço uma metodologia que seja focada em gerar emoções positivas baseadas na ciência da felicidade. Né, eu venho conversando com muitos estudiosos sobre esse assunto, então eu desconheço uma que tenha isso. Então, o nosso objetivo realmente é gerar emoções positivas. Então, a gente evita, por exemplo, algumas estratégias da publicidade que ajudam a gerar emoções, por exemplo, negativas. Então, a gente não usa, por exemplo, campanhas que sejam estereotipadas ou campanhas que possam gerar algum impacto negativo. Então, a publicidade, uma das estratégias é você usar imagens, cenas muito agressivas. É uma das estratégias. A gente, por exemplo, não utiliza. Porque a gente não quer gerar esse tipo de emoção. Por mais que tenha um resultado, né? Enfim, alguns acham que tem um resultado, a gente não parte dessa premissa. E a gente traz um significado, uma das diferenças da publicidade positiva, que a gente entra, e o objetivo é entrar no negócio para que não seja greenwashing, para que não seja somente, porque isso é bonitinho, isso tem que entrar na alma, na essência da empresa para que seja verdadeiro. Porque hoje, né, a gente sabe que não dá para você fingir que você é uma marca que tem propósito ou que você se importa, porque senão você vai ser descoberto. Então a gente entra numa visão mais profunda mesmo da marca. Como que é esse processo de você, da empresa que, por exemplo, quer passar a se posicionar para uma publicidade positiva, mas já tem um histórico muito grande, e às vezes tem algumas práticas ali que estão enraizadas dessa publicidade antiga, vamos colocar assim. É um processo. É um processo e a gente vem com muita paciência, porque a gente sabe, né, você imagina, você tem toda uma geração, por exemplo, Milton Friedman, né, que o negócio do negócio é gerar lucro, é isso aí, então,
né, muitas vezes não tem essa percepção de que você pode gerar lucro. Óbvio que o objetivo é gerar lucro, mas gerar lucro de uma forma diferente. Então é possível você unir, exemplo, lucro com propósito, não são excludentes, mas ainda a gente tem uma mentalidade de que ou você faz uma coisa ou você faz outra. Ou você tem uma campanha que vende ou você tem uma campanha que é criativa. Né, ou você tem uma campanha que realmente se preocupa e que gera uma relação emocional com as pessoas, ou você tem um varejo que venda. Então a gente tenta mostrar, e aí através do que a gente vem construindo, que você pode ter as duas coisas. É óbvio que muitas vezes você tem isso em fases diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha que ela pode ter diferentes momentos e diferentes tons, inclusive, na comunicação. Então a gente tenta ir aos pouquinhos com os clientes, né, exatamente para introduzindo e mostrando que isso pode ter realmente um resultado diferenciado. E o óbvio que o objetivo, que um dos Cs é o crescimento, o objetivo no final do dia é que isso dê o resultado que a marca deseja. Ah, é um aumento de seguidores, é um aumento de lucro, é um aumento de receita, é um aumento, enfim, o resultado que for desejado de acordo com o planejamento. Você foi falando, Flávio, foi até pensando em alguns casos que aconteceram na publicidade. Quando você pega, por exemplo, o Dia dos Namorados, que é uma data emblemática, você tem que representar ali a marca, se ela for mostrar, por exemplo, casais, ela tem que representar tanta gente que às vezes vai acabar errando ou deixando de mostrar algum público, e aquilo pode ser cancelado, enfim, né, a cultura do cancelamento Sim. que está aí, etc. E aí você foi falando, eu fui me imaginando como que você, pela publicidade positiva, foge desses estereótipos e dessa quase que armadilha, né? Porque hoje também o mundo assim tá um pouco vigilante demais, eu vou usar esse termo para não usar outro. Tá chato, vai tá chato com força, pelo amor de Deus. E aí, às vezes você não, sei lá, não coloquei um casal, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí vai ser cancelado por isso. Então, como que vocês trabalham até esse quase que risco, essa armadilha aí que existe hoje, né? Isso é bem complexo, porque isso depende, mais uma vez, da essência da marca. Então não adianta eu pegar uma marca super tradicional e decidir fazer uma campanha de Dia dos Namorados e representar todas as formas de amor. Isso vai ser um tiro no pé, porque isso não transmite a verdade da marca. Agora, se é uma marca, não, eu realmente defendo a inclusão, eu defendo a diversidade, é uma marca que tem isso na sua essência, porque para uma marca fazer isso, ela tem que sustentar isso, porque ela vai apanhar. Né? O brasileiro é muito conservador. Então isso vai acontecer. Então ela tem que ter isso na verdade dela. Se ela tem isso como essência, ela acredita nisso. Vou dar um exemplo de uma marca de cerveja maravilhosa, Tecate, que é da Heineken, do grupo Heineken. Eles fizeram uma campanha dizendo, o posicionamento era contrário aos homens que agrediam as mulheres. Era uma campanha no México, e lá no México os homens são extremamente agressivos, bebem e batem nas mulheres. E aí eles se posicionaram, e a comercial era, se você é um homem que agride a mulher, esquece, você é um babaca e nós não queremos você como cliente. Só que eles falaram de uma forma, assim, eles se posicionaram de uma forma assim, não queremos mesmo. E aí quando eles começaram a analisar os resultados, uma das cidades onde eles vendiam muito, e os homens batiam, agrediam as mulheres, teve um resultado negativo, ou seja, as vendas diminuíram. Por quê? Porque aquele público realmente falou, não, eu sou se sentiu afetado, e eles falaram, eu não quero esse cliente. Eles deixaram muito claro, nós não queremos vocês. Então, só que isso tem que ser muito a essência da marca. A marca tem que ser muito corajosa para fazer isso. Eu até uso isso como exemplo de coragem. A marca tem que ter, sabe, tem que ter uma postura. E aí eu tenho percebido muito essa nova geração que enxerga o negócio quase como uma plataforma de defender seus ideais. Sabe, eu acredito nisso e eu vou defender através da minha plataforma. A minha plataforma é minha marca. São os meus produtos, são os meus serviços. E se você não concorda com isso, ok, eu sinto muito. Mas é para esse público. Porque o pior desastre é você querer agradar todo mundo. Sem dúvida. Esquece, você não vai agradar. Vai fazer algo morno e que você não vai se destacar, você vai sumir na multidão. Então essa autenticidade hoje, ela é muito exigida. Pegando o gancho no que você colocou, a gente vive obviamente num mundo de muita influência, de pessoas que acabam sendo o rosto ali de determinadas marcas,
ou até um determinado arquétipo, enfim, algumas questões que se traduzem até mesmo no dia a dia do negócio para que as pessoas que se identificam com aquele arquétipo, ou com aquela pessoa, ou com aquele estilo de vida, naturalmente consumam determinados produtos ou contratem algum serviço. Como que para o perfil de cliente talvez que você atenda, ou para um perfil que se identifique talvez com essa questão de colocar ali, de ter coragem de sustentar uma determinada causa ou de se posicionar de uma determinada forma, como que seria talvez hoje, dentro das redes sociais e dessa contextualização que a gente acaba tendo de hiperconectividade, como ter talvez uma marca da empresa ou do negócio e dos sócios que estão por trás da empresa? É extremamente necessário que exista alguém que traduza o que de fato é a empresa, ou é possível ter uma separação do que é ali, talvez um padrão de comunicação, a forma como a empresa se posiciona, aquilo que a empresa acredita? Tem um pouco dessa separação, ou hoje é de fato necessário ter essa tradução em um determinado arquétipo, por exemplo? Olha, então vou pegar, por exemplo, os sócios. Se você não tem um sócio que realmente traduza isso, é melhor que eles não apareçam, né, que eles não representem a marca. Porque uma coisa, assim, às vezes você pode ser a alma da marca, mas pode ser que você não consiga comunicar isso. Pode ser que seja alguém que não tem essa capacidade de comunicar isso de uma forma positiva e acaba sendo um tiro no pé. Ao mesmo tempo, quando você vai para o universo dos influenciadores, dos micro-influenciadores, né, a gente percebe muitas marcas utilizando, principalmente esses micro-influenciadores com micro-nichos. Existe um lado maravilhoso que você se conecta, que pode ser que você nunca conseguiria alcançar essa audiência, mas por outro lado, como tudo, você tem um risco, porque são seres humanos. Seres humanos são falhos. E eles estão ali, né, representando a sua marca. Então, tem que ter muita consciência e muito cuidado e muita, assim, muita responsabilidade ao utilizar uma estratégia como essa. Para você saber quem está ali do outro lado falando da sua marca. E isso vale para os sócios, inclusive. Você comentou essa questão da publicidade. Eu fico pensando também, Flávio, assim, a gente está falando de grandes empresas, né, via de regra, publicidade ligada a grandes empresas que tem esse impacto maior, mas eu estava refletindo sobre sobre a V3, sobre a EMEG, e a gente, obviamente, está na construção de uma empresa, de uma reputação, etc., e acaba, talvez, não vou dizer nem descuidando, mas acaba não tendo um planejamento de comunicação, de marketing, algo que seja estruturado como tecnicamente deveria ser, né? Aí, não sei, acho que essa pergunta talvez seja até difícil, né, de ser respondida, mas qual que seria o básico a ser feito para uma empresa, né, que está construindo a sua reputação hoje com tanta disponibilidade de canais de comunicação e etc. O que você entende que seja o básico que essa empresa que está querendo construir uma reputação tenha que fazer e para conseguir, né, levar essa reputação adiante, enfim, levar a sua mensagem, seu propósito para frente? Eu acho que o primeiro ponto é determinar esse propósito, é ter clareza do propósito. Se você não tem clareza do seu propósito ainda, é complicado, porque a clareza de propósito ela é importante tanto para ser atrativo como marca, como no universo, aí eu vou trazendo um pouquinho da felicidade. Se tem dos principais segredos, um dos principais pontos, princípios-chave do processo da felicidade é você ter propósito na vida. Você ter uma vida de sentido, de significado. O que você faz sentido. Então isso para as marcas é importante, primeiro, porque se conecta, os consumidores se conectam. Segundo, para quem trabalha naquela empresa, eu preciso saber para que eu estou trabalhando. Né? O que eu estou construindo aqui? Eu estou só gerando lucro para os acionistas? Isso não conecta emocionalmente comigo, eu funcionário. O que eu estou gerando de valor? E como que isso se conecta com o meu propósito pessoal? Então, o primeiro ponto é ter uma clareza muito grande desse propósito. Ou seja, se sua marca deixasse de existir, que diferença ela faria? Ela faria uma falta? Ou seja, o que você agrega enquanto marca?
E aí é aquela pergunta, o que você agrega enquanto pessoa, né? Como é que você realmente chega no mundo para deixar ele um tiquinho melhor do que você encontrou? Então, esse é o mesmo princípio do propósito pessoal do propósito da empresa. Então, primeiro ponto é isso. Segundo, a capacidade de comunicar isso. Né? Porque muitas empresas têm um propósito, mas elas não conseguem comunicar. E às vezes comunicar não é só colocar um quadrinho, né, na entrada. Mas como que você traduz isso através, inclusive, das suas decisões. Decisões de negócio, decisões de investimento, decisões estratégicas e na comunicação. Né? E aí você reflete isso, por exemplo, num ponto de contato, na forma como você se dirige ao cliente, na forma como você atende o telefone. E aí essa unidade, essa coerência em todos os pontos de contato, que às vezes é simples. O difícil é você estar atento a isso. Não requer grandes investimentos. Você ter coerência no seu discurso, no seu tom e no seu propósito, em todos os pontos de contato, você precisa ter atenção. Você precisa ter clareza e atenção. Poxa, será que isso que a gente está fazendo está comunicando? Né? Isso aqui está comunicando o propósito de vocês? Ok, se está, maravilhoso. Então está sempre se refletindo sobre isso. Então, o básico, propósito. O básico, né, você ter uma comunicação visual que seja elegante, que seja algo que transmita credibilidade, né, querendo ou não, você tem que ter uma presença digital, porque senão as pessoas acham que a empresa não existe. Você fala, nossa, essa empresa eu acho que não existe. Não, gente, ela não tem nenhuma presença digital. Não tem Instagram, né? Não tem Instagram, que coisa esquisita, né? Tem umas pessoas que você fala, esse cara não tem Instagram, essa pessoa deve ser um golpe. Às vezes pesquisa primeiro no Instagram do que no Google, né? Não quer nem saber se tem site, porque às vezes tem Instagram. Exatamente, porque tem algumas empresas, inclusive, que não tem site, Sim. mas não tem nenhuma presença digital, você fala, isso é golpe. Pronto. Então, essa presença digital, eu entendo isso como básico. O restante é de acordo com o perfil de cada empresa, qual se é B2B, B2C, enfim, de acordo com investimento. Perfeito. Te respondi? Sim, claro. Flávio, eu queria entrar um pouco em alguns aspectos que você citou aí, por exemplo, nessa questão de propósito, né? Eu estava lendo o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, e ele fala que, uma das regras, ele fala de que você precisa buscar uma vida de significado e não o que lhe é conveniente. Isso. E eu acho que se conecta muito com o que você se aprofundou e tem se aprofundado ao longo da sua trajetória, que é, de fato, o estudo da felicidade, né? E aí eu queria que, se você pudesse, para o nosso público, de modo geral, que você contextualizasse como que é possível ter ou ser uma pessoa feliz e se é possível, de fato, aprender a ser ou a ter felicidade. Essa pergunta é muito boa, porque a gente tem aquela visão, e aí eu acho que é o principal mito da felicidade, né? A gente acha que felicidade é algo mágico que cai do céu, reservado aos poucos e afortunados, né? A gente não entende, a gente nunca foi, né? A gente não aprendeu que felicidade é algo que você constrói. Primeiro que a gente busca fora, e não existe nada fora. Felicidade não é um prêmio a ser atingido, não é uma meta a ser atingida, não é algo distante, que você tem que sair correndo buscar. Não, felicidade é uma coisa que está aqui dentro de você. E ela independe, aí vem a parte da ciência, mas que na realidade está atrelada lá atrás com os grandes filósofos e os grandes pensadores, ela independe da circunstância, depende muito pouco da sua vida em geral. É muito mais uma percepção que você tem da vida do que da vida em si. Porque a felicidade, ela está toda aqui no nosso cérebro. Nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência, né? Ele tem uma função, né, de nos manter vivos e perpetuar a espécie, então ele não é feito para felicidade, então que fique claro, mas o que a neurociência descobriu é que o cérebro é um órgão que aprende. É possível você criar novas sinapses, novas conexões, e fazer com que o cérebro escaneie o mundo por lentes, vamos dizer, positivas. Então a felicidade está toda aqui. O cérebro nada entende de Flamengo, Fluminense, casamento, divórcio, ganhar na loteria. O cérebro não entende essas coisas. Ele entende a sua interpretação sobre aquilo que acontece. Então a vida é muito mais uma interpretação do que os fatos em si. Os fatos são neutros. Só que a gente julga como bom ou ruim. Então quando você cria uma vida de propósito, e aí vem, né, muitos empresários falam, não, mas minha vida é assim, eu faço isso, eu não gosto do que eu faço, eu queria largar tudo.
É muito mais a forma como você enxerga aquilo ali. E aí eu sempre dou o exemplo de um hospital. Eles fizeram uma pesquisa e nesse hospital eles entrevistaram enfermeiros, médicos, a equipe de limpeza e perguntaram: o que você faz aqui? Quando perguntaram para a equipe de limpeza, para um dos faxineiros, ele falou assim: eu ajudo a salvar vidas. O que você faz? Eu mantenho o centro cirúrgico limpo. E um centro cirúrgico limpo é fundamental para que as pessoas sobrevivam. Ponto. Ele não é o neurocirurgião bambambam, não. Mas sim, a função dele é uma função que é fundamental para que as pessoas sobrevivam. Então, o sentido é um sentido que você dá. É um sentido que você constrói. Ele não é uma coisa mágica que cai do céu. Assim como a felicidade não é uma fórmula mágica que cai do céu. Então, ela é sim uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprendida, igual você aprende a tocar um instrumento. Igual você aprende uma língua. Agora, requer disciplina, requer dedicação, como absolutamente tudo que é importante na nossa vida. Né? A excelência é um hábito, a felicidade também é um hábito. Então, você precisa, a gente vai ficando bom naquilo que a gente pratica. Se você está sempre reclamando, se você está sempre mal-humorado, você pode ter certeza que você vai ficar excelente nisso. A gente divide a estrutura, né, do podcast, inicialmente numa apresentação do business, depois a gente entra nas práticas de gestão e ao final a gente sempre traz uma questão da vida pessoal do entrevistado, né? Como que você consegue conciliar a rotina do dia a dia. Então tivemos com o Rodrigo Dazati agora, o cara está super atarefado, então como que você consegue conciliar isso? E eu acredito muito também, assim, não sou estudioso, mas eu também fui pegando alguns gatilhos, né, de você praticar a concentração, por exemplo, por meio do mindfulness, e você, eu tenho TDAH, então eu tenho mais facilidade de me dispersar. Então, qual que é o mecanismo que eu posso utilizar para minimizar essa característica minha? Então, eu utilizei, por exemplo, mindfulness para tentar ficar mais focado. Quais são essas práticas que, quando a gente traz essa pergunta de vida equilibrada, né, para os nossos convidados, acho que tem muitos gestores nos escutando, quais são essas práticas que você recomenda inicialmente? Os hábitos, né? Sobre os hábitos, né, como que a gente se torna disciplinado e ou busca a excelência em ser feliz para o indivíduo, para o gestor, né, para aquele gestor que está nos escutando, que está à frente de grandes negócios aí, o que ele pode adotar como hábito? Um deles é a própria meditação, mindfulness. Existem vários processos de meditação e eu sempre dou esse exemplo. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu não tenho tempo não para meditar, isso aí é coisa de gente zen, de gente tranquila. Não, primeiro que meditação é para qualquer um, porque primeiro que existem vários tipos de meditação, então, né, cada um pode praticar algo que se identifique. E aí, dando o exemplo de não tenho tempo, uma história verídica. Um professor de meditação meu estava comentando que um grande profissional, um presidente de uma grande empresa, procurou querendo aprender a meditar. E ele falou: mas você está querendo aprender a meditar? Ele é porque eu estou fazendo um curso em Harvard que só tem presidentes, CEOs de empresa. Todo mundo medita. Não? Todo mundo medita. E a conversa só gira em torno disso. E eu sou o único cara que não medita. Então eu não tenho assunto para falar com os caras. Então, assim, a gente começa a perceber, e você começa a perceber isso em grandes líderes, que coisas que você achava que era luxo, muito recorrente, né? Meditação, atividade física, a gratidão, o fazer o bem, a gentileza. Você fala assim: não, isso aí pela coisa que a gente que tem tempo. Não. É coisa de... Pelo contrário. Por quê? Vou pegar a atividade física. Pessoas que praticam atividade física, inclusive, melhoram sua capacidade cognitiva de tomada de decisão. Seu processo, a felicidade, por exemplo, quando a gente fala: que bonitinho ser feliz. Não, gente. Pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial para se relacionar, para trabalhar. O sistema imunológico de uma pessoa mais feliz é 50% mais resistente. Capacidade cognitiva, intelectual, de tomada de decisão, de raciocínio. Quando a gente está sob muito estresse, muita tensão, o nosso raciocínio não funciona, porque a gente tem uma descarga de cortisol. Ou seja, quando os executivos olham isso, quando você começa a olhar a ciência da felicidade e você busca esse equilíbrio de uma outra forma, não é porque é bonitinho, porque é o maior desejo do ser humano, porque é legal. Não, é porque você vai se tornar o seu melhor. Você vai se tornar o melhor ser humano que você puder se tornar, porque, inclusive, pessoas mais felizes são mais generosas, são mais altruístas.
querem fazer o bem. Então, são seres humanos mesmo que o mundo precisa hoje. Então, uma das práticas, meditação. Uma outra prática, atividade física. E aí, gente, atividade física, não precisa ir pra academia, puxar ferro. Pode ser uma caminhada na praia, caminhada no parque, uma natação, manter o corpo ativo. Isso é fundamental para o processo de felicidade. Uma outra prática é a prática da gratidão, né, de você perceber, né, de você contar e perceber e registrar as suas bênçãos. E a gratidão se coloca muito com as relações, né, de você ser grato a pessoas de modo geral, né? As relações, né, a gente estava falando isso antes por conta da ocitocina. Então, uma das grandes perdas que a pandemia trouxe pra gente foi o contato humano. Então, nós precisamos, para liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, que dá essa sensação de felicidade, você precisa do contato físico, né, presencial. Precisa tocar, né, um hormônio que tem o toque, o abraço, o olhar, o eu te amo. Então, nós seres humanos, somos seres de bando, nós precisamos desse contato emocional. Então, essa é uma outra prática. E querendo ou não, as pessoas falam assim, não, Flávia, como assim? Relacionamentos, isso é um hábito, isso é uma prática? É, porque no mundo de Netflix, de celular, gente, vocês já viram casais no restaurante? Não sei se vocês, pelo amor de Deus, vocês não fazem isso, né? Cada um no seu celular, talvez o minha esposa casal... não concorde, mas eu não faço, não. As pessoas não olham no olho. Aí eu falo assim, por que essas pessoas vieram pro restaurante? Pedi uma comida em casa, né? Dava na minha... Gente, esse final de semana eu fui fazer uma viagem com meu namorado super romântica. E aí era um restaurante super romântico, lindo e tal. Só casais. Todos no celular. Cada um no seu celular. As pessoas não conversavam. Eu falei, gente, qual é o sentido disso? Então, essa é uma outra prática. E uma prática que eu acho que é muito importante, que é fazer o bem. Que é você praticar pequenos atos aleatórios de bondade. E aí pode ser uma doação, pode ser ajudar um colega de trabalho, pode ser sorrir pro porteiro do seu prédio que você nunca sorriu. São pequenos mesmos atos aleatórios de bondade. Isso também produz uma sensação de felicidade, de propósito, de valor com a vida, de sentido, de significado, que eu vivo uma vida que vale a pena ser vivida porque eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Pelo menos eu entendo que a gente veio para servir, a gente veio para usar nossas habilidades e que todos nós temos. Aí entra, né, o propósito, a vida de significado. Nós viemos para usar nossas habilidades para realmente fazer a diferença e a gente precisa usar isso. Precisa descobrir o que é isso para que a gente possa realmente fazer essa diferença. E aí você consegue cultivar a sua própria felicidade. E é algo que me intriga, por exemplo, de como a gente consegue utilizar a felicidade no ambiente de trabalho para eventualmente dar lucro. Que pelo que você está colocando aqui, na minha visão, obviamente, se você tem indivíduos melhores, e aí você foca no indivíduo, na responsabilidade do indivíduo dele se tornar uma pessoa melhor, naturalmente você vai ter equipes melhores. Você vai ter equipes que conseguem tomar melhores decisões, que vão estar mais ligadas com o atingimento das metas, que vão se relacionar melhor, você vai ter um ambiente melhor. Você vai ter pessoas que naturalmente vão conseguir atingir resultados melhores e levar com que aquela empresa tenha resultados melhores, né? E aí, como que é essa experiência, Flávia? A gente falou muito sobre a publicidade positiva, a atuação que você tem nesse campo da publicidade, mas como que você tem visto a implantação dessa metodologia e como que é, por exemplo, talvez a duração dessa metodologia, né? Já que se você quer construir um hábito, eu entendo que você coloca tudo de uma vez, talvez alguma coisa vai se perder no meio do caminho, né? Então, talvez seja interessante começar pequeno ou começar com apenas um e depois ir crescendo. E como que tem sido essa implementação do BeHappier em empresas de fato e quais são os resultados que vocês já têm conseguido observar que as empresas estão colhendo a partir dessa nova abordagem sobre a felicidade do indivíduo, das equipes e, consequentemente, dos resultados do negócio? Então, esse processo de felicidade nas organizações é algo muito novo. Né? Existem vários estudos que mostram que pessoas mais felizes são os seres humanos no seu melhor potencial, inclusive para o trabalho. Mais produtivos, muito mais criativos, mais inovadores, mais resilientes, vendedores mais felizes vendem 56% mais, são pessoas que têm, inclusive pessoas mais felizes têm salários mais altos, a gente tem aquela ideia, né, que o dia que eu alcançar o sucesso eu vou ser feliz, é o oposto,
O que os estudos mostram é que pessoas mais felizes têm mais chances de ter sucesso profissional. Perfeito. Então, os resultados a gente sabe que existe. A forma de fazer é uma forma que vem sendo construída, porque não existe um benchmark. Não é igual como você constrói e fabrica sapato. Né? Não existe uma só forma de fazer. Então, por exemplo, como é que a gente faz no BeHappy? A gente começa o programa primeiro entendo como é que a percepção hoje de felicidade das pessoas. Depois a gente entra num processo de conscientização. Então a gente entra com palestra, entra com treinamentos. A gente treina os multiplicadores, que a gente chama de embaixadores. Então são as pessoas que vão pegar a cultura da empresa, trazer aqueles elementos, né, e replicar aquilo dentro da empresa, de acordo com a cultura. E a gente começa trilhas de conhecimento. Então a gente ensina. Só que a gente não só ensina, que aí é um ponto muito importante do processo da felicidade. Você tem que colocar aquele aprendizado em prática. Eu digo que é igual, né, como é uma habilidade igual tocar um instrumento, você não assiste uma aula de como tocar violão e você sai tocando violão. Se você não pegar um violão para tocar, você não vai tocar nunca, se você não colocar em prática. Felicidade é a mesma coisa. Então a gente entra com uma trilha, então ele tem uma prática, ele tem uma aula, e depois ele tem, durante um período, ele coloca aquilo em prática. E essa trilha se repete. Então a gente são 6 hábitos, são 6 trilhas, né? Cada trilha dura 30 dias, que é um período médio aí para você adquirir um hábito. Né? Você tem, enfim, vários estudos, mas 30 dias você já consegue, porque a gente quer realmente fazer uma mudança que seja mais duradoura, para que as pessoas entendam aquilo e incorporem aquilo no seu dia a dia. E aí no final, né, a gente passa pelas 6 trilhas, uma de cada vez. A gente recomenda, inclusive, que eles continuem fazendo as anteriores, ou seja, passei para a próxima trilha, comecei o exemplo com gratidão, passei para meditação, continua a prática da gratidão, vai incorporando novas práticas. E é claro que as pessoas são muito diferentes, então o que para mim eu tenho uma necessidade muito grande, de repente para você fala, não, isso, igual a gente estava conversando mais cedo, isso eu já faço, né? Você já pratica meditação, né? Você já pratica gratidão, ou seja, tem algumas pessoas que têm isso inclusive naturalmente, nem sabiam que isso fazia parte do universo da ciência da felicidade. Mas quando você coloca isso de uma forma sistemática, igual escovar os dentes, você treina o seu cérebro para ele enxergar o melhor da vida, né? Porque todos nós passamos por momentos desafiadores todos os dias. Então a gente tem picos, né, de alegria, de tristeza, de ansiedade. A forma como você lida e você volta para o estado normal, natural, isso é o que faz a diferença. Então você entrega para o seu funcionário uma ferramenta que é uma ferramenta muito valiosa, para que ele se responsabilize, porque isso exige um protagonismo. Você sai, ao mesmo tempo que é muito libertador, traz uma responsabilidade gigante, porque você sai daquele papel de vítima. Ai, porque eu sou assim, coitado de mim, ó céus, ó Deus, eu sou assim por causa do presidente, por causa da minha família, por causa do meu pai, por causa do meu chefe. Esquece isso. A responsabilidade é inteiramente sua, e você tem a ferramenta ali. Porque quando você está inconsciente é uma coisa, depois que você tem a consciência, você decide o que você faz com aquilo. Flávio, então se eu entendi corretamente, você capacita, treina as pessoas, né, da empresa a adotarem os 6 hábitos. É isso, é uma trilha de ensinamento, de passar essa metodologia. Isso. Dos Exatamente. 6 hábitos para a felicidade. Exatamente. E dentro desses 6 hábitos, a gente tem propósito, né? A gente tem outros elementos que estão dentro desse. Desdobram a parte. Desdobramos, estão dentro. Então a gente contribui e ensina como formar um hábito. Porque não é fácil formar hábito. Né? Não requer só boa vontade e motivação. Até porque a nossa motivação é muito, né? Você tem picos de motivação por diversos fatores. Nossas decisões não são racionais, são totalmente aleatórias. Então a gente ajuda, inclusive, a formar esses hábitos. Eu perguntei isso porque, assim, imaginando quem está nos escutando, não vai chegar num cliente que você está atendendo e está todo mundo meditando lá no meio da sala de reunião. Não. Peraí, chegou o momento da meditação. Você vai ensinar técnicas, vai ensinar mas, por exemplo, e o cara pode adotar. Pode. Se fizer sentido para ele ou não. Exatamente. Então, assim, isso vai muito de acordo, por isso que a gente treina os embaixadores, para pegar aquela técnica e incorporar de acordo com a cultura da empresa. Então, por exemplo, na minha empresa, a gente tem uma reunião uma vez por semana, a gente começa com uma meditação.
Né? Então, né, quando as pessoas chegam, as pessoas Então realmente estão lá meditando. Mas é uma vez por semana. E porque a gente, né, quer colocar todo mundo no mesmo nível. Então, cada empresa adota, dentro desse universo, ela adota as iniciativas e atividades de acordo com a cultura dela. Por exemplo, a Whole Food Market, não sei se vocês conhecem, né, John McCain, que foi comprado agora pela Amazon, né? Ele tem a prática que ele faz, a prática da apreciação, ele começa uma reunião fazendo um elogio. Então as pessoas têm essa prática, todo mundo participa, né, eu faço um elogio consciente, verdadeiro, para os meus colegas de trabalho. É uma prática da apreciação. Com isso você cria uma cultura, uma percepção que antes você nem ficava atento. Então eu escuto relatos, e um relato para mim que foi muito emocionante de uma pessoa. Ele falou assim: Flávia, eu estava conversando sobre o programa no Natal, e minha esposa comentou comigo, falou assim: olha, posso te falar uma coisa? Para além de você ter se tornado uma pessoa mais feliz, porque eu percebo que você é uma pessoa mais feliz, mas você se tornou um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor. E é muito por isso, sabe? É muito mais nesse sentido de você se tornar um ser humano melhor, o melhor que você puder ser. E outra dúvida que eu fiquei foi qual que é o indicador de felicidade? Que você falou que você faz o diagnóstico, tem lá um indicador de felicidade, como que você mede isso? A gente tem uma metodologia, uma pesquisa própria que a gente desenvolveu. Perfeito. Então a gente tem, né, a gente aplica essa pesquisa e aí a gente traz esse resultado. Então, por exemplo, na Viminas, a gente fez na Viminas, né, tivemos os resultados, a gente tem uma pessoa de estatística por trás, né, que mede, então são resultados estatisticamente comprovados, cientificamente comprovados, que existe um aumento na percepção de felicidade das pessoas. E aí a gente analisa, inclusive, diferentes emoções. Então, por exemplo, uma emoção, uma variação numa emoção muito grande foi, por exemplo, o sentimento de gratidão e de honra. Olha que interessante. Então, as pessoas se sentiram mais honradas em estar naquela empresa. Eu queria extrapolar um pouco. A gente percebe que depois de 2020 ali, né, a pandemia, as pessoas começaram a ter ali talvez um home office, depois talvez uma questão um pouco mais híbrida, e eu acho que as pessoas começaram a refletir muito sobre o significado e se o ambiente onde elas estavam inseridas profissionalmente era aquilo que de fato se conectava com aquilo que elas se sentiam bem e tudo mais. E aí passou a existir um termo recentemente que é The Great Resignation, né? Como se as pessoas tivessem meio que resignadas ou assim, pedindo demissão em massa, né? E aí, ao mesmo tempo, então, após isso, em consequência, passou a ter um outro termo mais recentemente, que é The Great Regret, como se as pessoas tivessem se arrependido de ter pedido demissão, porque talvez elas pediram demissão como se elas estivessem delegando a responsabilidade da satisfação ou da felicidade no ambiente de trabalho para a empresa ou para o trabalho e não para si. Como que você percebe essa evolução do que a gente teve pós-pandemia, das relações de trabalho de empresas que, por exemplo, convocaram seus funcionários para estarem presencialmente no escritório, e de como que as pessoas, a partir desse contexto, dessa chamada para o indivíduo, da responsabilidade individual, como que a gente pode entender o que vai ser talvez das relações de trabalho para o futuro e de como que os indivíduos podem passar a interpretar as relações de trabalho para os próximos anos ou para a vida no modo geral. Primeiro assim, o ser humano é extremamente complexo, né? Isso, o que você colocou, assim, demonstra a complexidade do ser humano. Sim. Primeiro ponto, nós entendemos, e aí isso é cultural, quando eu pergunto para você, Bruno, o que você... Para você se apresentar, você vai se apresentar como sua profissão. Você concorda? Geralmente. Geralmente, não, eu sou empresário, eu sou não sei o quê, eu sou publicitário. A nossa profissão nos define como seres humanos. Então, até então, eu sou o que eu faço. Só que a gente percebeu na pandemia que a vida é muito mais do que só trabalhar. A gente começou a perceber que existiam outras coisas. E, por um lado, na minha visão, isso foi maravilhoso. Porque a vida é muito mais só do que acordar, pagar a conta, né, e acabou. Né? Existem outras coisas envolvidas. Existem as relações, existe o significado. E a gente, durante muito tempo, olhou a profissão como algo
duro, como tanto que happy hour, né, é fora do horário de trabalho. Trabalho é sofrimento. Né? Você só sofre. Nunca tinha feito essa live. Só depois, né? Eu vou ficar feliz só depois, só na hora feliz. Exatamente. Quando você está trabalhando é sofrimento total. Então a gente associa, só que a gente tem essa tendência também a delegar, a se vitimizar e a colocar no outro a responsabilidade de tudo. Inclusive da nossa felicidade e da nossa satisfação. Por isso que quando a gente traz o BeHappy para dentro de uma empresa, e a gente deixa muito claro, inclusive, para o time, olha só, você está ganhando uma ferramenta, mas a responsabilidade é inteiramente sua, não é da empresa. A empresa está te dando um benefício maravilhoso que é a ferramenta, e está te dando um cenário, palco, para que isso aconteça. Mas só vai acontecer se você fizer. Se você tomar a iniciativa. E aí, eu acho que o que aconteceu durante esse processo, num primeiro momento, as pessoas resolveram repensar a vida como um todo. Normal, natural que elas tenham feito isso. Muita gente morrendo, mudou tudo, as relações. É o momento de repensar mesmo. Só que o que você faz com isso? Você tem dois caminhos. Você se vitimiza, coitado de mim, aí você, né, culpa... Aí quantas pessoas se separaram? Culpa o marido, culpa a empresa, né, eu sou a vítima. Ou as pessoas falam, não, a partir de agora eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou viver uma vida com propósito, eu vou me dedicar às minhas relações, eu vou ser a melhor esposa que eu puder ser, eu vou ser a melhor profissional que eu puder ser, porque eu sou líder, eu sou protagonista dessa história. E aí, quem tomou essa atitude se deu bem. Porque aí não interessa onde ela está. Porque ela pode estar numa empresa e ela pode ser líder, protagonista, empreendedora dentro da empresa, mesmo que ela seja empregada. E ela pode encontrar, construir esse significado, esse propósito dentro dessa empresa. Ela não precisa estar salvando as crianças da África para dizer que tem propósito, né? Porque tem muita gente que confunde um pouco. Acha que propósito são só essas coisas muito, né, grandiosas, altruístas. Não, como eu contei a história do hospital. Então, o que eu vejo? Eu vejo que foi um momento de uma chacoalhada, assim, que a humanidade nunca vai ser mais a mesma, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente precisava dessa chacoalhada, a gente estava indo numa total inconsciência, as pessoas totalmente inconscientes, vivendo no automático, ninguém prestava atenção em nada, né, você vivia aquela vida, né, agitada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, até morrer, e chega no final da vida e fala, o que eu fiz com a minha vida? Nada. Não fiz nada de valoroso na minha vida, não fiz a diferença na vida de ninguém. O que eu tô deixando de legado? Então foi um momento que as pessoas passaram e falaram assim, putz, a vida é muito mais do que só isso que eu tô vivendo. Só que a busca por isso passa por um protagonismo. Não passa por delegar. Essa é a grande chamada. E por isso que eu sou apaixonada pela ciência da felicidade, porque ela é totalmente 100% de responsabilidade. Não tem nada mágico, não tem fórmula mágica, sabe? Não tem pote de ouro no fim do arco-íris. É esforço, é responsabilidade, é dedicação, é tomada, é escolha, o tempo inteiro é escolher. É fruto das suas escolhas. E é isso aí. Muito bacana. Flávia, e quais foram os resultados que você já está conseguindo atrelar a partir da aplicação, né, do BeHappy? Você já falou que já implantou em alguns clientes. Quais são as métricas que você está conseguindo medir e melhorar, que já estão sendo monitoradas, que você pode citar aí para gente? Pois é, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, porque ainda não existem muitas métricas, a gente ainda não encontrou, porque muitas empresas não mensuram, por exemplo, produtividade. Então, tem algumas métricas que eu ainda não consegui cruzar. Mas o que eu consegui? Exemplo, uma empresa, BeHappy se tornou um diferencial. Tem uma empresa que, quando faz uma entrevista de desligamento, perguntar o que você mais gostou nessa empresa durante o período que você trabalhou aqui. Cita 3 coisas, e o BeHappy é sempre visto como uma delas, ou seja, as pessoas enxergam aquilo como valor. A gente enxerga nos resultados de uma percepção de aumento, né, de felicidade em diversas emoções diferentes, inclusive impactando quem não participa do programa. Isso foi até um dado interessante. As pessoas que participaram tiveram um percentual maior e quem não participou também teve um leve aumento, porque a felicidade ela é contagiosa. Sem dúvida. E a infelicidade também, né? Então você impacta positivamente quem está ao seu redor.
Então esse é outro dado importante. As pessoas começaram a perceber reflexos que antes a gente não tinha previsto. Por exemplo, em algumas empresas, na melhoria do atendimento aos clientes. Porque elas passaram a cuidar melhor das relações e, por exemplo, da prática da gentileza, e passaram a ser mais gentis com os clientes e passaram a se relacionar melhor entre eles. Na realidade, a gente não tinha pensado que poderia trazer isso como um resultado, mas está trazendo. Então, acaba que os resultados, a gente vem se surpreendendo porque tem indicadores que a gente não tinha previsto de analisar, inclusive. Sim. E que surgem. Por isso que, né, o BeHappy é uma startup, a gente está em construção e sempre buscando qual é a melhor forma, a forma mais eficaz, de preferência com o menor custo possível, para que a gente possa estender isso para o maior número de pessoas, porque isso se tornou, né, depois de todas as coisas que me aconteceram, isso tornou uma grande missão de vida para mim, realmente poder conscientizar, poder levar isso para o maior número possível, porque foi o que salvou minha vida. Então eu sei que eu posso contribuir e outras pessoas, né, serem beneficiadas desse conhecimento, que é um conhecimento muito valoroso. Muito bacana. Ô Flávia, eu, como a gente estava conversando, eu acabei adotando, né, já a prática e a disciplina, né? Eu gostei muito, assim, para dar um passo para trás, sim, gostei muito da sua fala de que a felicidade, eu acho que todos os aspectos do que você quer alcançar na vida vai sempre depender de você e não do fator externo, né? Assim, acho que é claro que o fator externo pode influenciar, mas você vai ser sempre protagonista da sua própria vida. E só para deixar claro, a gente tinha falado isso com a Flávia, eu encontrei com a Flávia num evento, e eu mostrei para ela o que estava na tela do meu celular. Eu estava num dia, à noite, aí eu estava, sei lá, acordei umas 3 horas da manhã, cabeça, muita coisa, muita decisão, enfim. Aí eu vou e já tinha tido um contato prévio com o Flávio e tudo mais, conhecia a metodologia. Eu falei assim, vou criar uma imagem aqui e vou colocar na tela do meu celular para eu relembrar disso. E aí eu coloquei aqui, tem na tela do meu celular, e aí fica aqui, tem gratidão, meditação, relações, metas, exercício físico e gentileza. Eu acho que o gestor, né, aí colocando na cabeça de um gestor de modo geral, via de regra ele acaba lidando com pessoas, liderando equipes, né, e aí se ele se torna uma pessoa melhor, naturalmente ele vai se tornar um exemplo para a sua própria equipe. E esse chamado, essa responsabilidade dele se tornar uma pessoa melhor, naturalmente você vai conseguir fazer com que a empresa tenha resultados melhores, e existem diversas publicações falando que felicidade dá lucro. Eu tenho convicção de que se as pessoas que estão nos escutando, estão nos assistindo, conseguirem traduzir isso para a sua vida pessoalmente, consequentemente traduzir isso, as pessoas vão começar a perceber, poxa, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Por que você está se tornando uma pessoa melhor? A pessoa vai começar a entender, e isso acaba sendo contagioso, verdade, obviamente. E acho que isso se conecta desde a publicidade positiva, e aí tem um termo que eu gosto que é uma autoralidade, e aí, poxa, você tem esse viés muito forte, tanto na B-Group quanto na BeHappy, com os 7 Cs da publicidade positiva, também com os 6 hábitos do BeHappy, para que a pessoa se torne mais feliz. E eu acho fantástico como que isso pode, de fato, fazer com que um ambiente de trabalho se torne melhor, né? E reflete em resultado, né? E aí, eu ia falar, a gente já até falou isso em episódios passados, então, assim, eu acredito muito que depende, obviamente, é uma escolha, né, de cada um, e eu tenho uma prática de definir os meus OKRs, meus indicadores, né, que estão ligados ao que eu quero alcançar ao longo do ano. E tem um eixo que é vida... não é vida saudável, mas é uma vida equilibrada. Isso, obrigado. Eu vi seus OKRs, você publicou lá no LinkedIn no início do ano e tal, eu vou cobrar o Gabriel, no final de 2022 eu vou cobrar o Gabriel. Muito obrigado. Tô acompanhando. Você está acompanhando os indicadores. E aí tá justamente meditação e a parte de exercício, que é parte dos 6 eixos aí, dos 6 hábitos que você colocou, né? Então, eu acredito, como gestor, né, estou à frente de uma empresa também, eu acredito muito nessa prática de você realmente
buscar isso. Eu não tinha ali o objetivo especificamente, né, olhando de felicidade, mas obviamente o alcance daqueles objetivos vão traduzir em felicidades para mim. Então, para mim foi um bate-papo assim super bacana, feliz demais de ter tido esse bate-papo para você, porque porque eu pratico isso no dia a dia. Muito bom. Né? Acordo todo dia 5, 6 horas da manhã, às vezes depende do menino me acordar, mas e pego meu celular e faço a meditação, tem um aplicativo para isso. Ele já leva a gratidão, e aí você vai ali, começa ali como um hábito a olhar as coisas boas, né, da vida ali e ter mais felicidade para viver, né? Qual a idade do seu filho? Meu filho vai fazer 3 anos. Ah, tá bem novinho. Existe um método muito, assim, comprovado de você começar a ensinar essas coisas para as crianças. Então, assim, só uma dica, por exemplo, a prática da gratidão. Então, assim, existem várias práticas, essas práticas você pode começar a compartilhar com seu filho, que aí ele já começa numa outra visão de mundo, né? Não aquela visão só de o mais forte, sabe? Eu tenho que ser o número 1. Não, eu tenho que ser bondoso, amoroso, grato, gentil. Eu li inclusive isso recentemente, que é você ensinar ele a sempre agradecer, muito obrigado e tal. Então, assim, muito obrigado pela sua presença. Ai, gente, adorei, já acabou? Tipo, não tem como a gente ficar umas 5 horas aqui, não, conversando. Eu tenho certeza que daria pra ficar até mais. Não, é muito, uma vontade de compartilhar, né, de levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas, assim. Agradeço demais a vocês. Eu acho que se tem uma mensagem, né, que eu posso deixar para os empresários, ou para as pessoas, né, por trás de todo empresário existe um ser humano, acredite e invista na felicidade. Porque não existe, a gente tem aquela visão de que eu preciso de uma vida perfeita, cor-de-rosa, filme de Hollywood para ser feliz. Essa vida não existe. Isso é fantasia. Mas é possível você adquirir uma habilidade, uma capacidade, né, através das suas escolhas, através de uma consciência, para que você sim tenha uma vida mais feliz, mais significativa, e através dessa vida você possa ser um agente multiplicador. E com isso você vai ter resultados muito melhores. Mas não só resultados financeiros, mas resultados em todos os âmbitos. Você vai ser um empresário melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser, né, um agente da sociedade melhor. E a partir disso, a sua capacidade de fazer a diferença, de deixar um legado, de honrar esse curto e precioso tempo que a gente tem nesse planeta é muito maior. Então, assim, só para encerrar como uma palavra final, né, uma mensagem final para quem está escutando a gente. E muita gratidão a vocês. Hoje vocês vão entrar no meu caderninho da gratidão como um item especial do meu dia. Poxa, que legal. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, valeu. Um abraço. Muito obrigado, até a próxima.